Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã. Sejam todos muito bem-vindos. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalece o nosso ministério virtual. Já chega aqui então deixando seu joinha, tá bom? Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. Clovis Man, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e por favor compartilhem o nosso canal. Nós temos ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apoli Oficial. Clovis Apoli Oficial no Instagram. E aqui no YouTube é o Clovis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal. Já deixou seu graça e paz? Faça isso agora, escreva aí, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Vamos à palavra do Senhor. Eu quero começar com vocês hoje o livro do profeta Isaías, um grande profeta, um livro longo, extenso. Vamos começar hoje este livro tão tremendo. O nosso alvo não é a gente aprofundar com todas as nuances neste livro, mas trazer assim alguns apontamentos para as nossas vidas, ler o texto e aplicar em nossas vidas da melhor maneira possível. Isaías no capítulo 1, tá bom? Também não vamos fazer um capítulo por dia, vamos trabalhar por assuntos, porque às vezes começa um assunto em um capítulo, acaba 2 capítulos depois, tá bom? Então vamos ler o livro inteiro e vamos trazer alguns apontamentos para as nossas vidas, tá bom? Então vamos lá, profeta Isaías, capítulo 1, vamos ler o texto inteiro e depois a gente faz alguns comentários, tá bom assim? Vamos ler? O texto fala assim, o título que deram aqui à casa publicadora foi A Nação Pecaminosa. O texto começa assim, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias do rei Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, que eram reis de Judá. Ouve, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono de sua manjedoura. Mas Israel, meu povo, não tem conhecimento, meu povo não entende. Verso 4. Ai da nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vocês príncipes de Sodoma. Isso aqui é só metáfora. Sodoma não existe mais, Gomorra não existe mais. Então ouve, vocês príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Metáfora, não existe mais Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiro
de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu somente o pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidades associada ao ajuntamento solene, à religiosidade, gente. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, que eles estão sendo, sereis devorados a espadas, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez a prostituta a cidade fiel? Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora, homicidas, a tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante ele a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo metal impuro, restituir-te-ei os teus juízos como eram antigamente, os teus companheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será reprimida pelo direito, os que se arrependem pela justiça, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão, porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e serei confundido por causa dos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca, ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Sério isso aqui, irmãos? Sério isso aqui, um texto pesadíssimo. E, meu irmão, nenhuma novidade para o que acontece hoje, não apenas nacionalmente, como internacionalmente. Essa linguagem não é nova, essa linguagem da corrupção, meus irmãos, não é nova. Então aqui nós temos o nosso profeta Isaías. Quando Deus rejeita um culto, quando Deus rejeita uma reunião solene, quando Deus rejeita um culto, muitas pessoas acreditam que Deus se agrada apenas porque a pessoa vai ao culto, ora, canta e participa, meus irmãos, de cerimônias religiosas. O Isaías está mostrando algo muito sério aqui. É possível cultuar a Deus e mesmo assim ser rejeitado por Deus. O povo de Judá continuava muito religioso, fazia sacrifícios, guardava festas, frequentava o templo, faziam orações, mas mesmo assim Deus disse: não suporto as vossas reuniões. Isso aqui é forte demais, porque mostra que o Senhor Deus não aceita qualquer culto. E a grande pergunta de Isaías capítulo 1 é: que tipo de culto Deus rejeita?
E que tipo de culto Deus aceita? Qual o tipo de culto que Deus rejeita? Qual o tipo de culto que Deus aceita? Aqui, Deus denuncia primeiramente o pecado desse povo. A partir do versículo 1, Deus começa chamando o céu e a terra como testemunhas, como se fosse um tribunal. O Senhor Deus está dizendo: criei filhos, mas eles se revoltaram contra mim. Aqui está o primeiro problema que nós temos aqui no capítulo 1, rebeldia. Depois Deus faz uma comparação intensa, forte. Olha o que ele fala: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Ou seja, o animal irracional reconhece o dono, mas o povo, entre aspas, racionais, não reconhece Deus. O povo estava, portanto, ferido, doente espiritualmente, destruído moralmente, mas não queria voltar-se para Deus. O pecado sempre faz isso, acostuma a gente a viver longe de Deus. É isso que o pecado faz, apodrece e a gente se acostuma. Deus rejeita o culto a partir do versículo 10. O chocante, o mais chocante acontece aqui. Deus diz: eu estou farto dos sacrifícios. Ele diz: não tenho prazer nas vossas festas. Ele diz: não suporto as vossas reuniões. Quando vocês oram, eu não escuto. Por quê? Por quê? Porque o povo levantava as mãos para orar, mas essas mãos estavam cheias de sangue, ou seja, cheias de pecado, cheias de injustiça. Aqui o que a gente aprende? A gente aprende uma verdade muito séria. Deus não rejeita a adoração, Deus rejeita o adorador que não quer se alinhar com Ele, obedecê-lo. Deus chama o povo então ao arrependimento. A partir do versículo 16, ele fala: arrependei-vos. Aqui aparece uma das partes mais bonitas deste capítulo 1. Deus não chama primeiro para o sacrifício ou para a oração. Deus chama primeiro para o quê? Arrependimento, mudança de vida. Ele diz: lavai-vos, purificai-vos, parai de fazer o mal, aprendei, ele diz, a fazer o bem, ajudai o oprimido, façam justiça. Deus diz: aprendei a fazer justiça. Ele diz: vinde, raciocinemos junto, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Nós vemos a graça de Deus aqui, Deus querendo salvar. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Deus está procurando pessoas arrependidas, pessoas dispostas, pessoas disponíveis. Deus anuncia então o juízo, ele traz para esse povo o juízo. Jerusalém é chamada de quê? Prostituta, porque foi infiel a Deus. A cidade que era fiel, ele diz, se tornou corrupta. Líderes corruptos, juízes corruptos, amor ao dinheiro, injustiça. Então o Senhor Deus diz: eu vou purificar esta cidade. Vou fazer isso através de juízo. Ou seja, quando o povo não aceitamos a correção pela palavra de Deus, Deus corrige através da pedagogia da perseguição, da pedagogia do sofrimento. É como um pai que tem um filho. O filho chega, o filho abraça, o filho o beija, o filho diz que ama o pai, mas desobedece o pai todos os dias, desrespeita, vive errado, mas de vez em quando aparece lá com um presente, com um abraço. O pai não quer presente, não. O pai quer o coração e a obediência deste filho. Da mesma forma, é o Senhor Deus. Deus não quer apenas culto, irmãos. Deus quer vida na presença dEle. Deus quer vida no altar. Você está na presença dEle? Você está no altar de Deus? Isaías 1 nos ensina que existem pessoas que cantam. Talvez você cante,
mas não obedece. Pessoas que oram, você ora, mas talvez não esteja perdoando. Pessoas que vão às reuniões, você vai, mas vivem em pecado. Pessoas que levantam as mãos, mas não ajudam o próximo. Pessoas que são religiosas, mas não têm arrependimento no interior. E a mensagem de Deus hoje é a seguinte: lavai-vos, purificai-vos. Esta é a mensagem que Isaías traz para nós. Deus está mais interessado na sua vida de segunda a sábado do que naquele dia de domingo, daquele culto específico. Deus está muito mais interessado no seu viver, no seu andar. Hoje Deus não está te pedindo sacrifícios. Deus está te pedindo o quê? Obediência, arrependimento. A promessa é: se vocês quiserem, se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas também existe aqui um aviso forte: se recusardes e fordes desobedientes, sereis devorados. Hoje é dia de nós decidirmos, de você decidir: obediência ou rebeldia, arrependimento ou vida religiosa, vida com Deus ou apenas vida de aparência, vida com Deus ou vida de aparência. O que Cristo diz para nós? Como é que a gente faz a conexão com Cristo? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, olha só, isso aponta justamente para Jesus, porque só o sangue de Cristo pode tornar o pecado branco como a neve. Só o sangue de Cristo. Isaías então começa falando de pecado, mas termina apontando para o quê? Perdão, redenção, restauração. Isaías está mostrando o problema. Jesus traz para você a solução. Ele diz: sou o caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho, verdade e vida. Isaías 1 ensina, primeiro, Deus vê o pecado. Deus rejeita a religiosidade vazia. Deus chama ao arrependimento. Deus oferece perdão. Deus ainda julga quem rejeita o perdão. Nós somos daqueles que rejeitamos ou aceitamos o desafio, aceitamos o convite de obedecê-lo, de andar com ele, de depender dele. Quem somos nós? Os que rejeitam ou os que aceitam? Os que obedecem ou os que desobedecem? Muito obrigado por sua presença aqui, que essa palavra tenha te alcançado e tenha feito você meditar. Conto com sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também. Peço a vocês que orem por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos, não deixe de orar por nós. Peço a vocês também que colaborem conosco financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco. Vamos orar agora e encerrar. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por esta manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.